Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma aula. Aula 15, resistência equivalente, exemplo 10. Bom, temos uma associação de resistores. Objetivo: calcular a resistência equivalente entre A e B. Vamos usar a metodologia que a gente já vem aplicando. Então, imaginamos que uma corrente elétrica flui de A para B. Esta corrente automaticamente, ou melhor, obrigatoriamente, ela precisaria passar por R1. E ao passar por R1, ela causaria uma queda de tensão. Então, nós teríamos do lado de cá, ó, de R1, um outro potencial. Então, a letra C para enfatizar isso. Bom, aqui ó, em C nós temos o que? Um nó. Então, ó, existe uma possibilidade de uma parte dessa corrente que passou por R1, né? Esta corrente I aqui, passar por R5, uma parte passar por R2 e outra parte passar por R3. Então a gente está partindo do pressuposto que uma parte passa em cada um desses resistores, ou seja, por cada um desses caminhos. Se por acaso a corrente elétrica não passar por algum resistor que você achou que passaria, não tem problema, você vai depois descobrir que não passa por ali através das DDPs. Bom, imaginando aqui ó, que a corrente que passou por R3 causou uma queda de tensão, e a mesma coisa, a corrente que passou por R2, nós temos que ter uma letra diferente aqui, ó, letra D. Repare que eles estão conectados, ó, fisicamente os dois aqui ligados. Então eles estão ligados em paralelo. Ó. A mesma DDP, ó, VCD para R3, VCD para R2. Seguindo aqui ó, por esse caminho, repare que aqui ó, no nó D, nós temos ó, um caminho para passar por R7, um caminho para passar pelo fio e um caminho para passar por R4. Mas acontece que o fio ó, tem resistência nula, então aqui também é a mesma letra, letra D. Então não circula uma corrente ó, de D para D, ou seja, não circula corrente por R4. Esse resistor aqui está curto-circuitado. Então a corrente vai circular, que chegou em D. Essa corrente que passou uma parte por R3, outra parte por R2, ela vai se dividir, uma parte passando por aqui, ó, pelo fio, e uma parte passando por R7. Uma parte passa pelo fio ó, e depois ela é obrigada a passar por quem para chegar em B? Pelo R8. Então essa parte vai passar por R8. Ao passar por R8, causa uma queda de tensão. Aqui ó, já temos quem? A letra B. Ó. Só vou enfatizar aqui. Ó. A mesma coisa aqui, ó, também a letra B. Então a corrente que passou por R8 causou uma queda de tensão. A que passou por R7 causou queda de tensão também. Por que eu sei? Porque a DDP aqui ó, não é zero. São letras diferentes. E também tem a seguinte informação aqui. Ó, R7 está em paralelo com R8. Ó, VDB e VDB. Agora vamos analisar o que acontece aqui ó, em R5. A parte da corrente que vai passar por R5, ela vai causar uma queda de tensão, se de fato passar. E se isso acontecer do lado de cá, ó, no outro terminal de R5, tem que ter outra letra. Já tem a letra D ali, vou colocar a letra E aqui. Repare que aqui, ó, essa corrente que passou por R5, uma parte dela passaria por R6 e outra parte passaria por R9. Repare que aqui eu tenho VEB e aqui embaixo também VEB, ou seja, R6 e R9 estão em paralelo. E assim está tudo pronto. A parte de colocar os potenciais, as letras, né, já está feita. Lembrando que o R4 não precisa de representar ele na próxima associação. Então agora a gente faz uma associação equivalente a esta, ou seja, a gente vai redesenhar isso na horizontal, para ficar mais fácil de visualizar quem está em paralelo e quem está em série, por exemplo. A gente já sabe aqui, ó, o R3 e o R2 estão em paralelo, o R7 e o R8 estão em paralelo e o R6 e o R9 em paralelo também. Então, ó, vou começar aqui, ó, por A, de A até B. Repare que nós temos dois caminhos aqui, ó. Um caminho que passa de A para C, depois de C para D e de D para B. E por aqui a gente tem um caminho, ó, de A para C, depois de C para E e de E para B. Então vão ser duas horizontais. Então a gente começa aqui, ó, letra A, tem uma resistência entre A e C, essa resistência vale 7,5 ohms. Não vou representar a unidade aqui agora, só para ficar mais limpo o desenho. Depois, ou melhor, entre A e C, mais algum resistor? Não. Então a gente vai para o próximo. A gente tem aqui ó, o R3 e o R2, eles estão em paralelo. Vou até desenhar eles de uma forma que fique mais fácil de visualizar que estão em paralelo. Então assim, ó, um em cima e o outro embaixo. Mas a gente continua representando o quê? Na horizontal. Então aqui é entre C e D, ó, o R3 e o R2. E lembrando, circula os resistores que você já pegou, para você não se perder. Ó. Então vou circular eles aqui. Ó. R2 e R3, 20 e 20. Então é 20 ohms
paralelo com 20 ohms. Pronto. Depois de C é o nó D aqui. Então aqui é a letra D. Depois do D para o B, ó, a gente tem o R7 que vale 60 e o R8 que vale 20. Eles estão em paralelo também, ó. Então aqui, ó, vou colocar eles assim para dar mais ênfase ainda. 60 com 20 aqui, ó. 60 com 20. Com isso a gente chega em B. Então já fez um caminho, agora faz o outro. O outro caminho vai fazer o quê? A gente vai sair de C para E. Então entre C e E, ó, tem uma resistência, o R5, que vale 1 ohm. Então de C, ó, aí eu vou colocar o E aqui embaixo, é claro. É como se eu estivesse fazendo uma outra horizontal, ó. O C, E e o B, na horizontal. Então aqui, ó, entre o C e o E, fica o resistor R5, que vale 1 ohm. Deixa eu só colocar esse E mais para cima aqui. Pronto. Agora entre E e B, ó, nós temos quem? O R6 e o R9. Então aqui, ó, eles estão em paralelo. O R6 e o R9. E estão ligados entre E e B. 60 paralelo com 40 aqui, ó. 60 com 40. Bom, repare que o R4 não entrou, porque ele está curto-circuitado, então ele não vai fazer nada nessa associação. Não vai ter nenhum efeito sobre a associação de resistores. Então agora é só fazer, ó, o paralelo de 20 com 20, o de 60 com 20 e o de 60 por 40, e depois redesenhar. Então vou começar aqui os cálculos, ó, RCD. Repare que entre C e D são dois resistores de 20 ohms. Quando são resistências iguais, é só pegar o valor da resistência e dividir pelo número de resistores que estão em paralelo. No caso aqui são 2. Então isso aqui vai gerar um resistor de 10 ohms. Então entre C e D, ó. Então foram esses dois aqui que eu fiz o cálculo agora. Agora entre D e B, 60 com 20, né, paralelo. Entre D e B. Então fica 60 vezes 20 dividido por 60 mais 20. 60 vezes 20, vou deixar esse cálculo aqui parado. Agora aqui embaixo, né, 60 mais. 60 mais 20, 80. Bom, dá para dividir, ó, o 20 por 20, que vai dar 1, e o 80 por 20, que vai dar 4. E agora eu divido também, ó, o 60 por 4, que vai dar 15. Então, a resistência entre D e B é uma resistência de 15 ohms. Essas duas aqui, ó. 60 paralelo com 20, resultando numa resistência de 15 ohms. Repare que o valor da resistência equivalente, né, entre D e B aqui, de 60 e 20, é menor que a menor das resistências. A menor aqui é 20. Ó. Tem que sempre acontecer isso no paralelo. Se você fizer seus cálculos aqui, aparecer alguma coisa maior que a menor resistência que tem aqui, está errado. Se aparecer menor, se o seu cálculo der menor, não quer dizer que está certo. Mas, se aparecer se der um valor maior do que o menor aqui, está errado. Aí você tem que refazer as contas. Bom, vamos fazer o último paralelo aqui, ó, entre 60 e 40. Então, entre E e B. Então, entre E e B é um paralelo de 60 com 40. Então, é 60 vezes 40 dividido por 60 mais 40. 60 vezes 40, esse cálculo aqui é complicado, deixa ele quieto aqui. 60 mais 40, 100. Repare que aqui eu posso dividir 40, ó, por 10, 100 por 10. Eu posso dividir 60 por 10, ó, que me resulta em 6 aqui. Então aqui em cima eu fiquei com 6 vezes 4. Então a gente tem o quê? O REB é um resistor de 24 ohms. E por fim, vamos fazer entre... Pronto, já fiz os três, né? Então agora é só redesenhar aqui. Então, deixa eu fazer uma separação aqui. Então entre A e C, a gente não fez nada, repete, 7,5. Entre C e D a gente fez. Então entre C e D vai entrar o resistor de 10 ohms. E entre D e B entra o resistor de 15. E aqui, ó, nós vamos ter uma série, ó, entre C e B, ó, por baixo aqui, ó, 1, e aqui o resultado do paralelo de 60 com 40, que foi 24. Então a gente vai ter isso aqui, ó. E depois o resistor de 24, que a gente acabou de fazer o cálculo. Então 24 aqui em série com 1, ó, entre C e B por baixo aqui. Então repare que aqui a gente vai ter, ó,
por cima, entre C e B, ó, 10 mais 15, que dá 25. E aqui embaixo, ó, 1 mais 24, que também dá 25. Então, ó, se fizer os cálculos aqui, ó, o RCD vai ser na parte de cima 10 mais 15. Então, a gente vai ter 25 ohms. E o RCD também, na parte de baixo, vai resultar 25, só que é 1 mais 24 aqui, ó. Então, 25 ohms também. Então, a gente vai ter um paralelo, né, entre C e B de 25 e 25. Então, aqui, ó, novamente, a gente redesenha. Por que que eu faço os desenhos passo a passo, né? Faço as associações redesenhando passo a passo. Porque quando a gente for resolver o circuito, ou seja, colocar uma fonte entre A e B, e calcular as correntes, queda de tensão, etc., a gente vai precisar dessas informações aqui. Se você resolve resistência equivalente sem fazer isso, na hora que você for resolver um circuito, calcular corrente, etc., você vai ter muita dificuldade. Na verdade, não vai nem conseguir fazer, dependendo do tamanho do circuito. Quando é pequeno, você consegue fazer. Agora, quando ele tem muitas resistências, você não vai conseguir, porque você precisa dessas informações que estão aqui, ó, nas associações equivalentes que você vai fazendo aqui, até obter a resistência equivalente. Então, ó, entre A e C, continuando aqui, né, a gente não fez nada, repete. Aqui, ó, entre C e B por cima, vai ficar um resistor de 25. E entre C e B por baixo, também um de 25. Desta maneira aqui, pessoal, a gente não perde nenhuma informação. Porque a gente resolve o circuito por meio dos circuitos equivalentes. Você não consegue, você não resolve o circuito. Se você fizer o cálculo mental aqui da resistência equivalente, você pode até encontrar o valor da resistência assim. Mas para resolver o circuito, você precisa das associações equivalentes. Bom, agora vamos fazer o seguinte, ó, o paralelo de 25, 25, ó, entre C e B. Então, entre C e B, dois resistores iguais, pega o valor da resistência e divide pela quantidade deles. São quantos? 2. Então, divide por 2. Então, isso aqui vai dar 12,5 ohms. Então, a gente faz mais uma associação aqui equivalente, onde a resistência entre A e C, a gente não mexe nela. Agora, entre C e B fica uma única resistência, que vale 12,5. Bom, agora a gente tem uma série, né? Para obter a resistência equivalente entre A e B, é só fazer esta série. Então, o REC de AB aqui é uma série entre 7,5 e 12,5. Portanto, a resistência equivalente entre A e B vale 20 ohms. Então, está aqui o valor da resistência, que é equivalente àquela associação. E aí, por fim, aqui a gente faz a nossa última representação entre A e B, com apenas um resistor, que no caso aqui é de 20 ohms. Pronto, está calculado. Repare que, ó, todas essas associações aqui, ó, elas são associações equivalentes. E através delas é que a gente consegue determinar as correntes ou quedas de tensão, por exemplo, em qualquer um dos resistores aqui. Agora vamos ver lá no Multisim a simulação dessa medição, vamos dizer assim, dessa resistência equivalente. Então já está pronto aqui, ó. Vou rodar aqui de novo, aqui, já tinha rodado. 20 ohms, ó. Tá aí, ó. Só melhorar aqui. Então tá feito, pessoal. Se você gostou, clica em gostei. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Você vai estar ajudando outras pessoas. E a gente se vê na próxima aula. Até!